Carlito, isso gerou o quê? Isso gerou um problema pro Jair Renan Bolsonaro, essa fala, porque Bolsonaro foi lá e deu uma bronca nele. Bolsonaro deu uma bronca em Jair Renan Bolsonaro por postagens contra o Rio de Janeiro. Pré-candidato a vereador em Balneário Camboriú, Jair Renan disse que trocou o Rio de Janeiro por Santa Catarina por ser um povo honesto. Material publicado aqui na coluna do Guilherme Amado. Jair Bolsonaro deu uma bronca no filho mais novo, Jair Renan Bolsonaro, por ter insinuado que os moradores do Rio de Janeiro são desonestos. O pré-candidato... E aí, Renan, deixa eu explicar uma coisa pra você. Você não pode usar o exemplo da sua casa, do seu papai, dos seus irmãos e dos amiguinhos ligados à milícia que o seu papai e que seu irmão tem, pra usar isso como se fosse a população do Rio. O seu papai e os seus irmãozinhos não são a população do Rio, tá bom? Atacou o berço político o pré-candidato a vereador em Balneário Camboriú atacou o berço político da família ao dizer que trocou o Rio de Janeiro por Santa Catarina por causa do povo honesto. Palavras do Jair Renan Bolsonaro. Será que o povo de Santa Catarina e de Balneário Camboriú, né, o povo que é honesto, que tá lá, que ele alega, sabe o que é que ele fez, né? Sabe desse esqueminha dele aqui? Talvez saiba, né? Porque tem muita gente de Balneário Camboriú em Santa Catarina que não tá muito preocupado com crime ou não crime, porque muita gente lá apoia o Bolsonaro, elegeu o Jorge Seife, elegeu o Jorginho Melo, então muita gente que tá lá não se importa muito com isso. Sabe por que falam mal de Santa Catarina? Porque somos um povo trabalhador, honesto. Por isso que eu saí do Rio de Janeiro e vim pra cá, afirmou Jair Renan Bolsonaro. Sinceramente, meus amigos, como a realidade dele é a casa do pai, e a convivência familiar, talvez esta referência que ele tem do Rio desonesto não esteja tão distante da realidade, né? Porque ele tá falando do núcleo familiar dele, eu acredito. Quando se fala da população real do Rio de Janeiro, o povo do Rio de Janeiro, que não é vizinho de miliciano, que não é amigo de miliciano, que não emprega miliciano, que não empresta dinheiro a miliciano, que não emprega mãe e esposa de miliciano em gabinete, aí a realidade é completamente diferente. Já aí, não tire o exemplo da sua família como sendo o exemplo do Rio de Janeiro como um todo, meu lindinho. Você não pode fazer isso. O que é interessante é que quando a gente fala aqui pra vocês que existe ali uma estratégia, uma cartilha da extrema-direita, muita gente duvida. Esse textinho dele de aqui é honesto, tá ok? Vão pra lá pra Santa Catarina, vão lá pra Venezuela, tá ok? Lá vocês vão ter, tá ok? Isso aí é um discurso pronto. E ele ainda tenta copiar o pai dele, ou seja, o pai dele é medíocre, ele consegue ser mais medíocre que o pai, fazendo valer, inclusive, em algumas teses de alguns teóricos, que as novas gerações estão, segundo algumas pesquisas, né, tem nascido aí menos inteligente que os pais. Imagina aí um filho do Bolsonaro nascer menos inteligente que ele. Será que vai nascer com o QI negativo? Que não dá para ser menos inteligente que o próprio Bolsonaro.